sou o Brasil que o Brasil não conhece. Essa frase foi dita lá atrás por Naná Vasconcelos, multiartista recifense revelado ao mundo nos anos 1970. A frase já não se aplica aos dias de hoje. Naná Vasconcelos deixou uma assinatura luxuosa na música brasileira e universal. Foram muitas andanças, muitas parcerias, muitos shows e muitos discos gravados. Uma trajetória que está registrada na fotobiografia Naná do Recife para o Mundo, organizada pelo designer e autor de fotobiografias Augusto Lins Soares, com quem eu converso a partir de agora. Eu converso também com a curadora da obra de Naná e viúva do artista, Patrícia Vasconcelos. Bem-vindos. Muito obrigada pela presença de vocês dois hoje aqui no Opinião Pernambuco. Quero começar assim. Fiz a abertura, acabei de fazer a abertura dizendo que Naná foi um multiartista do Recife. Em poucas palavras, como é que cada um de vocês definiria Naná? Vou começar com você, Augusto, que é o autor da fotobiografia, e depois eu falo com Patrícia, que é a curadora da obra de Naná, e foi um amor, um grande amor da vida de Naná. Vamos começar. Certo, eu diria para ti, Stella, que assim, Naná, quando eu comecei a pensar num personagem pernambucano para fotobiografar, foi ele o primeiro que me veio à cabeça por conta dessa representação internacional que ele tem, né? Porque a gente sabe que no Brasil se valoriza muito os artistas do Sul, e os do Nordeste são mais valorizados aqui do que fora, né? E com Naná aconteceu o inverso, né? Por isso até da frase, né? Quer dizer, ele é o Brasil que o Brasil não conhece, mas o mundo conhece, né? Então isso me intrigou bastante e eu quis fazer o livro a partir dessa frase de Naná, né? Então, e eu acho que é isso, Naná tem esse cacheiro viajante, esse ministro da cultura mundial, embaixador, né? É um artista inquieto, né? Que fez muitas parcerias, que não tinha preconceito com relação a estilo de música, a ritmos, a pessoas. Então, eu acho que essa personalidade tão eclética, tão diversificada, é que me encantou a escolhê-lo para fazer a fotobiografia. E sabendo que ele completaria 80 anos em 2024, então eu achei que era uma data legal de a gente resgatar essa história, né? E trazer para as pessoas, quer dizer, mostrar um pouco do Naná, né? O pouco do muito, né? Que é Naná. Patrícia. Naná foi um gigante e um inovador e um inquieto dentro da própria obra. Ele não parou, ele não se conformou, ele não se estabilizou na sua zona de conforto. Ele morreu criando, ele nasceu criando. Então, Naná, assim, e ao mesmo tempo, com tanta grandeza, ele era muito humilde e ele tinha a escuta como elemento principal. Então, a música dele faz silêncio, a música dele vai do silêncio ao grito. Então, assim, a escuta dele, para mim, significa sabedoria. Quando vocês se conheceram aqui no Recife, Naná já era um gigante sob os holofotes? Sim, sim. Mas, ao mesmo tempo, se colocava sempre em uma posição de humildade, de uma pessoa que se socializava. Naná, onde a gente moramos em 3 bairros diferentes, terminamos a nossa vida, né, conjugal, quando ele partiu, no Rosarinho. Então, ele era uma pessoa que se socializava, ele ia caminhar na Jaqueira, quando morávamos na praia, ele fazia amizade com os pescadores. Então, assim, e essa escuta se transformava em música, porque ele fez uma música em homenagem a seu Curuca, que era um pescador, quando a gente morou no Janga. Então, isso tudo era para ele, eu acho que a socialização se transformava num elemento de pesquisa para a música dele. Agora, Augusto, a última vez que eu tive com você, também no Opinião Pernambuco, você estava lançando a fotobiografia, também belíssima, por sinal, a fotobiografia de Sônia Braga. Como é que foi essa passagem de Sônia Braga para Naná e quanto tempo você levou entre um trabalho e outro? A passagem ela foi relativamente simples e curta, né?
E acho curioso, assim, porque, para mim, Sônia, né? O que é que tem a ver Sônia, Naná, Dom Helder e Chico, né? Chico que Buarque. são as 4 personalidades que eu já fotobiografei. Eu acho que Patrícia resumiu muito bem aí. É a grandeza e a humildade ao mesmo tempo dessas 4 figuras. Quer dizer, elas são grandiosas, mas elas são simples. E a grandiosidade delas, eu acho que está justamente nessa simplicidade, né? E aí, assim, de Sônia, que eu lancei em 2022, 2023, para Naná, que foi em 2024, eu estava lançando Sônia e já estava conversando com Patrícia, porque aí eu parto sempre da autorização do artista ou do representante do artista, né? Já que envolve imagens, né? Então a gente tem que ter autorização. E então esse espaço entre Sônia e começar a fazer Naná foi curto, foi bem curto. E é como eu te falei, assim, é uma coisa natural, porque um projeto meio que ajuda a fazer o próximo, né? E, coincidentemente, Sônia também é internacional, Naná é internacional, Sônia na área do cinema, da televisão, né? E Naná da música. Então, eu acho que tem, sim, algumas, como é que eu posso dizer? Algumas tangências aí, né? E que transcorreu muito naturalmente. Na fotobiografia, que eu vou mostrar aqui agora, estão algumas fotos maravilhosas, diga-se, fotografias lindas, textos sobre Naná Vasconcelos. No final tem a reprodução de pinturas, né, de artistas plásticos pernambucanos que fizeram esses trabalhos especialmente para o livro. Você foi o organizador de tudo isso. Qual foi, Patrícia, o seu papel nessa fotobiografia? Isso foi uma história, né, uma imersão. Augusto, quando veio, explicou a proposta dele. Imergimos juntos, né? Eu no período da minha vivência com Naná e da convivência e do que eu respirei da obra dele, porque eu também trabalhei como produtora dele. Então, assim, eu acho que nesse momento contemporâneo eu fui a pessoa que mais escutou Naná, a música dele. E aí eu acho que isso foi bem útil para a fotobiografia e também a questão da pessoa. Eu falei do músico, eu falei da pessoa, eu falei da música. Então, falei das relações musicais, das relações sociais. E aí, Augusto foi na trilha, né? De uma certa forma, ele foi se aprofundando nas pesquisas. Eu tinha muita coisa também, fotos de família, fotos dos carnavais, materiais preciosos que eu tinha em exclusividade e outros que ele foi buscando, os autores das fotos. Então, foi muito bacana para mim. Foi até foi um turbilhão de emoção. Foi muito, assim, muitas emoções nessa pesquisa, né, Augusto? Nesse garimpo, né? Nesse garimpo. Quando você começou a trabalhar com Augusto, quando vocês fizeram esse mergulho, Naná tinha partido há quanto tempo? Já 7... Ele faleceu em 2016, quase 8 anos, Foi em né? 2023 que eu fiz o contato com Patrícia, então 7 anos, né? Mas essa mexida, né, essa revirada de guardados, de gavetas, é sempre uma coisa muito especial. É lógico, né? Porque não é só um garimpo material, né? Físico. Ele é muito emocional, né? Porque aí você vai resgatar histórias, né, e imagens que ficaram, às vezes, não esquecidas, mas adormecidas, né? E aí você vai ter que ir trabalhando com isso, é muito interessante. Se você lembrar, né, quantas fotos e quantos artigos sobre Naná, quantos textos sobre Naná você tem aqui nessa fotobiografia? Que, se eu não me engano, o primeiro texto é quase uma apresentação do livro,
é de Milton Nascimento, não é? Na verdade, assim, eu trabalhei o prefácio de Milton, o prefácio que foi um texto que ele fez quando Naná faleceu e que ele publicou no Face. Que é muito bonito, que é lindo porque ali é um resumo da história deles, né, Patrícia? E aí eu pedi autorização a Milton, que obviamente autorizou, né? E eu achei que era importante abrir o livro com esse primeiro texto, que no caso de Sônia eu abri com um texto de Jorge Amado, que é quando ele fala que Sônia é 3 vezes filha dele, né, por ter interpretado 3 grandes personagens de Jorge Amado. E aí, no caso de Naná, eu disse, não, acho que Milton é bonito partir desse encontro deles no início dos anos 70, né? E aí vem meu texto de apresentação, que é um texto mais para explicar um pouco, né, a proposta editorial. E aí depois, diferentemente das outras biografias, das fotobiografias, eu convidei 4 pessoas para escrever. Porque, como Naná é muito espalhado, que a gente diz sempre, tem muita coisa, e eu achei que era interessante separar, dividir pelas cidades por onde ele viveu. Então, aí fiz Recife, né, até para conversar com o título, né, do Recife para o Mundo, né? E o último título é do Mundo para o Recife. Então, eu convidei 4 pessoas, foi a Michele de Assunção, que é uma jornalista, né, daqui, né, que é muito ligada à cultura e muito amiga da família, né? Nas Vasconcelos, até o pai dela, o Miquiles, né? O Jota, ele foi amigo, parceiro de Naná. Então, assim, foi muito interessante, porque ela mesma disse, vai ser para mim uma oportunidade ótima, porque eu vou ter que reviver também e resgatar muitas histórias. Aí tem esse primeiro texto da Michele de Assunção, que pega essa parte de Naná, do nascimento de Naná, até a partida para o Rio, né? Quando ele foi defender uma música de Capiba, no festival lá da canção no Rio, e terminou ficando. Aí entra o Renato Contente também, que é um jornalista pernambucano, mas que mora em São Paulo, e ele vai pegar a fase de Naná em Paris. Depois entra o Dan Sharp, que é um professor norte-americano que estuda e pesquisa a música de Naná, inclusive fez um livro, né, sobre um período da música, mais focado na música de Naná, e achei interessante, porque ele já tinha uma pesquisa grande, né, principalmente ele sendo norte-americano, e aí eu chamei ele para fazer o texto da fase Naná em Nova York. E termina com quem? Zé Teles, né? Que todo mundo conhece, né? E que já escreveu bastante sobre Naná, e principalmente quando Naná voltou a morar no Recife. Porque o Zé Teles, até no livro a gente fala, ele conheceu Naná no finzinho dos anos... Eu acho que é finzinho dos anos 80. Sim, ele foi a Nova York. Em Nova York. Ele foi a Nova York entrevistar a Naná, foi a primeira vez que ele conheceu Naná, e desde então ele ficou acompanhando mais atento ainda a carreira de Naná. Aí quando Naná veio para o Recife, aí realmente foi uma convivência maior. Então eu achei que era interessante terminar esse texto biográfico com o Zé Teles. E depois vem um texto de Patrícia, conversando com o texto de Milton, porque eu achava interessante que a gente tivesse 2 textos, abrindo e fechando o livro, mais emocionais, mais pessoais, né? E até para falar da importância do trabalho, né, e da convivência de Patrícia na vida de Naná, que foi, além de companheira, né, ela produziu ele, e ela é quem cuida do acervo dele, né? E aí Patrícia teve a oportunidade de falar um pouco disso nesse último texto. Quanto tempo Naná ficou fora do Brasil? Total, em torno de 27 anos. Tudo isso? Em torno disso, porque ele passou 5 anos em Paris, né? E aí ele complementa com Nova York, esses 27 anos. Bom, a gente tem aqui a fotobiografia de Naná. Naná depois... E aí gravou discos com muita gente, fez shows aí pelo mundo e... volta para o Recife, fazia aquela abertura linda, né, do Carnaval do Recife. Você se coloca como uma cuidadora da obra de Naná, e se você se coloca dessa forma, o que é que você acha, o quanto o trabalho dele, o quanto a obra de Naná está guardada, né? Guardada no bom sentido, quer dizer, o quanto ela está sendo divulgada, né, para o mundo, não só para o Recife, enfim.
não só para o Brasil. E o que você acha que ainda se deve, o que ainda estamos devendo para Naná Vasconcelos, considerando aí a estatura dele como artista? Eu fiquei inquieta quanto à arte de Naná, toda a mensagem musical que ele deixou no mundo. Eu acho que ele merece receber isso de volta. Em termos de respeito, de organização, de valorização da obra dele. Quanto à parte física, eu guardei o acervo, esses 9 anos que eu passei, quase 9 anos que eu passei em Nova York, ficou guardado. E aí a gente começou a catalogar o acervo no projeto, que foi contemplado com a emenda, e a gente começou a catalogar, organizar todo o acervo junto com a equipe de museólogos. Isso é uma parte. A outra parte que eu acho assim, que é um dos meus percursos de inquietação até que eu consiga concretizar esse sonho, né? Porque eu acho que o sonho não é meu, é geral. Eu quero que exista o Museu Naná. Eu quero que exista o museu, ou o memorial, ou a Casa Naná, ou porque o que eu tenho de acervo é imenso. E o que Naná deixou de obra é gigante. Então, assim, tem muito material a nível fonográfico, fotos, instrumentos dele, por exemplo, o berimbau, o tímpano que ele abriu o carnaval. Então, essa obra merece um espaço físico. Esse é um dos meus percursos aqui. E por isso que eu estou, assim, também estou de retorno em Nova York, porque eu estou dialogando com os governos para conseguir essa Casa Naná, o museu, o memorial. Isso é uma meta minha, porque eu acho que no momento que tenha um espaço físico, outras gerações vão ter a oportunidade de conhecer mais esse Naná, que era o Brasil, que o Brasil não conhecia ou não conhece ainda, ou parte do Brasil. Então, acho que é isso. Eu trouxe aqui para vocês comentarem a partir daqui, fazerem as considerações, eu trouxe um trechinho de um dos textos que você traz, Augusto, na autobiografia, na fotobiografia, que é um trechinho do texto assinado por Michele de Assunção. Nesse texto, ela diz o seguinte: Naná revolucionou a história da percussão. Escreveu um novo e definitivo capítulo dela e fundou uma escola percussiva que ainda precisa ser sistematizada ou devidamente reconhecida para que continue a guiar os inquietos, os libertários, os sem fronteiras iguais a ele. Devolvo para você tudo que Michele de Assunção falou sobre Naná. Que inclusive eu acho que esse é o parágrafo final do texto dela, né? E acho que ela resume muito bem, porque Naná foi isso, né? Ele pegava sons relativamente simples e ele conseguia não só reproduzi-los, como recriá-los, né? Porque Naná não imitava, ele criava, né? E acho que uma das preocupações de Patrícia e do próprio Naná é que as pessoas divulguem, compartilhem, mas criem e não imitem. E não simplesmente, né? Porque eu acho assim, você simplesmente reproduzir a obra de Naná, beleza, você está homenageando, mas eu acho que a ideia de Naná era que as pessoas criassem, que as pessoas soltassem as amarras, né? Como diz Michele no texto. Então é mais nesse sentido, quer dizer, não é só conhecer, não é só estudar, não é só pesquisar, mas é a partir daí, da obra de Naná, você desabrochar, você se abrir para o novo, você buscar coisas novas. E uma das preocupações que eu tive, que eu falei para a Patrícia desde o início, era eu quero tirar essa ideia de que Naná era só maracatu. Sim. Porque, principalmente aqui em Pernambuco, né, ele ficou mais conhecido por conta das aberturas, por ele ser o grande mestre de cerimônia e tudo mais.
E aí muita gente, quando viu o livro, disse, eu não sabia que Naná tinha tocado com tanta gente fora do Brasil, que tinha e tem muitos amigos no jazz, foi até homenageado e está lá na árvore do jazz, né, e tudo. E é isso, quer dizer, eu acho que esse o Brasil que o Brasil não conhece ainda está aí, sabe, assim, na cabeça de muita gente. Então, eu acho que Michele quis dizer isso. Quer dizer, é uma obra que tem esse compromisso com a criação, né? Com o autoral, né? Você se vê por dentro e você transbordar isso para fora. E Naná, por isso que ele gostava tanto de fazer oficinas com crianças, com adolescentes, né? De se experimentar muito, de criar workshops, porque eu acho que a ideia era essa. Não fiquem só me aplaudindo. Deixem que as pessoas também aplaudam vocês e vamos aplaudir o mundo. Quer dizer, o Naná sempre foi um agregador, né? Ele sempre conclamou as pessoas a participarem. E em vários espetáculos, né? Eu acho que tinha interatividade com o público e tudo, porque é isso. E ele trabalhava não só os instrumentos, como o próprio corpo, né? Que é bom lembrar, né? Ele fazia som com o próprio corpo. Então, isso é muito legal. Né? Patrícia, das muitas parcerias musicais, estou me referindo às parcerias musicais de Naná, quais você destacaria? Eu abri o livro aqui e tem uma foto dele com Egberto Gismonti, foto linda, Naná Vasconcelos e Egberto Gismonti, que é outro gigante, né, assim, da música. Que parcerias assim vêm assim, no calor da tua emoção agora? Número primeiro, essas parcerias aí, porque eu acho que musicalmente, nesse momento aí de Naná com Egberto, Naná estava com um fervor criativo muito imenso. E ele estava muito dentro dele, do corpo, do berimbau, da coisa que se conectava com outras musicalidades. E eu acho que Egberto Gismonti, Don Cherry, estavam no nível dele musical. E aí não precisava de ensaio, já estava pronto o show. Então, nesse tempo aí, nesse momento, nesse recorte de Naná, eu acho que Egberto foi muito importante, porque chegou um momento que eles fizeram uma turnê de 365 shows, praticamente sem parar, e rodaram o mundo. Nessa época que não existia essa coisa do like, da internet, a coisa foi muito orgânica nesse momento deles aí. E eu acho que a troca foi maior. Ele com Milton, ele deixou uma herança musical também com Milton, naquele momento que não se poderia cantar algumas músicas e solfejar, aquela coisa que ele participou desse momento aí de Milton. Eu acho que a energia daquele momento foi de troca. E depois de um certo tempo, as parcerias de Naná foi uma doação, eu acho que foi uma dedicação, quando ele traz jovens para participar da banda dele, jovens para fazer interação com ele, quando ele ensina as crianças, eu acho que ele está na parte doação, a parte está doando a música dele, ele está oferecendo, ele está ensinando. Eu acho que essas parcerias do começo foi muito orgânica, principalmente Don Cherry, que ele começou com Organic Music Society, depois ele vai para o Codorna. Então, assim, e aí sim, eu acho que é onde se conhece mais a musicalidade de Naná. Quem não conhece essa etapa aí da vida de Naná, musicalmente, não conhece olhando só um recorte contemporâneo. Então, eu acho que foi muito importante essas parcerias para ambas as partes. Quando é que Naná começa? Quando e onde Naná começa a trabalhar com crianças? Ele sai do Brasil. Aqui nessa época da saída, antes da saída, não tem registro que ele começou a trabalhar com crianças. Ele começou a desenvolver um trabalho na França, quando ele vai trabalhar num hospital psiquiátrico, nessa parte de musicalidade das crianças. E aí ele vai se descobrindo ali, na questão do corpo, e aí ele vai e faz o primeiro LP dele que mexe com o corpo. Então ali também foi um laboratório, aquela troca com as crianças que estavam aprendendo a interagir com ele e de uma certa forma foi uma relação de terapia musical. Então ali sim ele cria muita coisa, além do trabalho dele mesmo, com o corpo, com sonoridades, ele vai pensando como vai fazer essa troca, como vai dar isso de volta
as crianças. E aí vai evoluindo com projetos como o ABC Musical, e aí fez esse ABC Musical na Escócia também, aí entra no Língua Mãe, e outros projetos, e aí de pura doação, de pura entrega. 2 minutos para a gente terminar o programa. Quero que você me diga que naná que você não conhecia até botar a mão na massa para fazer a fotobiografia, que naná você descobriu e como é que a gente faz, quer dizer, como é que as pessoas fazem para adquirirem essa fotobiografia naná do Recife para o mundo. Certo, é como eu falei no início, né? Quer dizer, naná é um ser múltiplo e muito espalhado, né? Eu acho que eu conheci muita coisa dele, né, que eu não conhecia, principalmente essa fase que é pouco, vamos dizer assim, pesquisada ou divulgada, né, da obra dele, apesar de que é curioso porque quando eu optei em principalmente mostrar o naná além do carnaval, é porque eu sabia já da importância e da existência desse repertório maravilhoso internacional. Então, eu diria para ti, Estela, assim, eu fico lembrando de coisas pontuais, tipo ele se apresentando com Clara Nunes na TV sueca no final do ano, em 73. Eu achei aquilo maravilhoso. Comentei com Patrícia, porque Patrícia foi que recebeu de alguém uma foto. E aí me passou, aí eu entrei na pesquisa, eu disse que maravilha, então tem vídeos, tem fotos. Então eu fico pensando nessas descobertas de parcerias, né? Porque a gente conhece essas que a gente falou agora aqui, que são as mais comentadas, as mais famosas. Mas tem muita coisa, então eu acho que é essa caixinha de surpresa. Eu acho que naná é uma caixinha de surpresa. E o livro, as pessoas podem comprar na internet, né, na editora CEP, que tem um site da CEP, né? Na Amazon também tem, e algumas livrarias físicas, né? Aqui no Recife, por exemplo, que eu saiba, nas livrarias da CEP e talvez na Leitura, na Livraria Jaqueira, mas é bom sempre se informar antes. Tinha uma exposição no Shopping Recife sobre naná, com algumas fotos que estão aqui, e lá o livro estava à venda, mas a exposição já acabou. Então, mas eu acho que o livro continua na Leitura, né? Que estava sendo na livraria, porque a exposição estava no hall. Era temporária. É aberta. Obrigada. Muito obrigada. Eu que agradeço, Estela, mais uma vez. É sempre um prazer estar aqui contigo. Quando você organizar a próxima fotobiografia... Quer um spoiler? Quero. Marieta Severo. Ah, que coisa linda, grande atriz Marieta Severo. Você já fez de Chico, agora faz de Marieta. Não, e Marieta está comemorando 60 anos de carreira agora em 2025 e no próximo ano 80 de vida. Pois aí, quando você fizer a fotobiografia, você volta aqui. Tá claro, bom? Com certeza, será um prazer. Muito obrigado. Muito obrigada a vocês e até a próxima. E que não tarde. Sim, claro, obrigado. Você que está em casa, que ficou com a gente até agora, muito obrigada pela companhia. Até o nosso próximo encontro.